Alô, alunos, tudo bem? Iniciamos com esse conjunto de slides a nossa unidade 1 da disciplina Administração Financeira 1. Essa disciplina, Administração Financeira 1, é exatamente a nossa segunda disciplina da área financeira corporativa. Vimos então no conjunto de disciplinas anterior a disciplina Métodos Quantitativos Financeiros e agora a gente vai exatamente iniciar a disciplina Administração Financeira 1. Após a disciplina de Financeira 1, vamos ver Financeira 2. Na unidade 1, vamos fazer uma breve introdução à administração financeira. A fonte, a origem de todo esse material que a gente vai apresentar para vocês é exatamente o caderno que vocês têm em mãos. O caderno da disciplina Gestão Financeira 1 foi escrito por um colega nosso chamado Aristides da Rocha Oliveira Júnior. Ok, então o professor Aristides foi quem escreveu esse caderno e exatamente a nossa base da disciplina vai ser toda em cima dela, exatamente para facilitar o trabalho de vocês. Vocês terem uma fonte confiável de informação, aí sempre a gente vai se remeter aí ao caderno. Finanças como área científica e profissional. Podemos dividir em 4 grandes áreas a área financeira. Intermediação financeira é exatamente aquela parte das finanças aplicada ao mercado bancário, que tem suas peculiaridades. A intermediação financeira dos intermediários financeiros, dos bancos, basicamente. Tá? As finanças corporativas, que vai ser exatamente o foco principal da gente aqui na disciplina. Vamos detalhar já um pouco o que são as finanças corporativas, suas áreas. As finanças públicas. Nas finanças públicas, a gente não vai, nessa disciplina especificamente, tratar de finanças públicas, porque você já tem a disciplina financeira pública, que vai tratar exatamente sobre esses temas, mas que também tem suas peculiaridades na medida que envolve leis, orçamentos, etc. E as finanças pessoais, que é a aplicação das finanças em nível de pessoa física, né? Todos nós, na realidade, precisamos lidar com dinheiro, com recursos financeiros, e a área das finanças que trabalha isso daí se chama exatamente de finanças pessoais. O foco da disciplina da gente aqui, então, será as finanças corporativas. O que são finanças corporativas? É um conjunto de atividades do administrador financeiro em uma empresa, em uma corporação. E envolve o quê? As seguintes atividades. A análise econômico-financeira é a avaliação do desempenho da empresa ao longo do tempo por meio de, principalmente, de análise de indicadores econômicos financeiros. Nós vamos ver aqui exatamente nessa disciplina como é que a gente vai fazer uma análise econômico-financeira de uma empresa, avaliar se ela está bem, está mal, se ela está tendo um bom resultado ou um mau resultado, o que precisa ser feito. Planejamento financeiro, a atividade de planejamento ela envolve todas as áreas da empresa e as finanças também. Então, planejamento financeiro é a antecipação de cenários futuros na utilização dos recursos financeiros da empresa, a preparação principalmente de orçamentos, né, de curto e de longo prazo. Orçamento de capital são as decisões de investimento, né, orçamento de capital, aplicação de recursos. Né, a empresa vai fazer um investimento, ela precisa avaliar se aquele investimento ele é rentável, se ele vale a pena ser feito. Né? Então, essa área que a gente analisa os investimentos, chamada também análise de investimento ou orçamento de capital, exatamente uma área das finanças corporativas. Estrutura de capital são as origens, né, as decisões de financiamento necessárias à realização dos investimentos. Então, toda empresa, toda organização, toda corporação precisa também ter uma boa gestão da estrutura de capital. Como é que você vai financiar seus investimentos? Abrindo capital, oferecendo partes da empresa para novos sócios, pedindo empréstimos bancários, as diversas fontes de estrutura de capital
que a gente vai ver mais detalhadamente daqui a pouco. Administração de capital de giro são decisões sobre a gestão do curto prazo. É o comprar, é o produzir, é o vender, é o estocar, é o cobrar, né? Tudo isso daí envolve o capital de giro. E a controladoria empresarial, que é basicamente o gerenciamento das atividades de contabilidade, autoria e controle de custos e resultados de uma empresa. Contabilidade essa fiscal e gerencial. Então, o controlador está muito ligado à atividade do contador. A gente pode identificar as atividades financeiras a partir do balanço patrimonial da empresa. Então, vocês já viram em contabilidade que o balanço patrimonial é uma demonstração financeira em que se apresenta, digamos assim, uma fotografia das contas patrimoniais em um determinado momento. Obrigatoriamente, as empresas, sociedades anônimas, precisam apresentar seus resultados regularmente aos seus acionistas, né? E inclusive publicar balanços em jornais de circulação nacional. O balanço é dividido basicamente em duas grandes áreas, a área do ativo e a área do passivo. A área do ativo são os investimentos, onde estão sendo alocados os recursos. E a área do passivo, lado direito, são as fontes, né? A origem dos recursos. Então, a origem dos recursos e aplicações dos recursos. Esses dois lados eles têm que dar uma igualdade. O total de ativos é igual ao total de passivos, tá certo? Os ativos podem ser divididos em ativos temporários, né? Aqueles ativos que estão em determinado momento na empresa, né? E fazem parte do ciclo operacional da empresa, como as disponibilidades, caixas, estoques, contas a receber, títulos, valores imobiliários, né? E os ativos permanentes são aqueles que são registrados no patrimônio da empresa, né? São os ativos tombados, por exemplo, como imóveis, equipamentos, né? Mas também não só isso, temos também participação em outras empresas, marcas, patentes, etc. Capitais de terceiros, né? Que é o passivo, a estrutura de capital, que está aqui do lado direito. Pode ser ter duas origens, de curto prazo ou de longo prazo. O curto prazo está envolvido aí com o capital de giro. E aquele capital que é oriundo dos sócios, inclusive dos lucros retidos ao longo do processo operacional. Você tem um patrimônio líquido, que então o total de ativos tem que ser exatamente igual ao total dos passivos. Vamos agora ver como é que a gente pode formalizar as empresas, como é que elas estão formalizadas, digamos assim, no universo empresarial, né? Basicamente a gente tem três grandes tipos de modalidades de uma organização empresarial. A firma individual, que hoje é chamada de empresário, as firmas por cotas de responsabilidade limitadas ou as LTDAs, e também as sociedades anônimas, que podem ter capital aberto ou fechado. Todas elas vão ter administração financeira e as características da administração financeira, as características de como elas são montadas, né, e gerenciadas são muito particulares a cada uma desses tipos de empresa. Então, uma empresa, por exemplo, sociedade anônima com capital aberto, vai ter uma gestão financeira, uma administração financeira muito mais profissional, digamos assim, muito mais tem que ser muito mais rigorosa em todos os seus procedimentos que uma firma individual, né? Uma pequena empresa, uma microempresa. Vai ter menos formalização, digamos assim, menos, não diria nem formalização, mas as exigências contábeis, a forma como é gerenciada as finanças de uma empresa, microempresa, é bastante diferente de uma empresa sociedade anônima. Então, firma individual, você tem normalmente o nome do cidadão como o nome da empresa. Ela
o patrimônio pertence a uma só pessoa. E o proprietário responde ilimitadamente pelas obrigações contraídas. Então, na realidade, na firma individual, o patrimônio do proprietário se confunde com o próprio patrimônio da empresa, até legalmente falando. Né? Normalmente, você tem em pequenas empresas, não digo microempresas, mas em pequenas empresas, a maior parte das formalizações se dá por contrato social, através da formalização de empresas por cotas de responsabilidade limitada. Né? O patrimônio pertence a mais de uma pessoa, que são chamados sócios cotistas ou cotistas. Todos os sócios respondem pelas obrigações até o limite de suas cotas do capital investidas subscritas no contrato social. Então, o contrato social é exatamente o instrumento legal registrado nas juntas comerciais estaduais, né, que formaliza as empresas limitadas. Tá? Então, você tem mais, uma exigência tem mais de um sócio. Né? E cada sócio tem uma participação na empresa a partir daquele valor que foi investido. E ele responde até aquele limite dessas cotas. As sociedades anônimas são empresas muito maiores normalmente, né? Até porque para a formalização de uma empresa de sociedade anônima você precisa ter um investimento maior em contabilidade, formalização, os procedimentos são muito mais auditados, é obrigação inclusive a auditoria nas contas da empresa, né? Ou também chamada companhia firma social, né? Regulamentadas não apenas pelo Código Comercial, mas também pelas leis das SAs, né? A qual institui a norma para a contabilidade desse tipo de empresa. O patrimônio pertence a várias pessoas pela compra de dois tipos de ações. Então, o patrimônio da empresa está dividida nas sociedades anônimas em ações, que são pequenas parcelas do capital da empresa, que são títulos, né? Uma propriedade. Na hora que você compra a ação, você é sócio da empresa, você é acionista da empresa, você é proprietário dela e aquilo dali, aquele bem, né? O título de propriedade das ações também pode ser revendido. Que podem ser dois tipos: as ordinárias, que são aquelas com direito a voto nas assembleias de acionistas, e as preferenciais, que têm preferência no recebimento de dividendos, mas não participam na gestão nem votam na Assembleia. Né? Então, a gente pode dizer que quem decide realmente toma a decisão da empresa, né, a partir das assembleias são os acionistas ordinários. Todavia, as preferenciais têm uma vantagem porque recebem sempre primeira antes das ordinárias, dos detentores das ordinárias, os dividendos da empresa, que são a distribuição dos lucros. Né? A subscrição de ações e a contabilidade societária deste tipo de empresa é fiscalizada e regulamentada pela Comissão de Valores Imobiliários. Características da sociedade anônima. A empresa pode ser de capital fechado, subscrição particular de ações, ou seja, quando você não tem o capital total ou parte do capital da empresa negociado em bolsa de valores, e de capital aberto, subscrição pública, isto é, essas últimas operam no mercado aberto, bolsa de valores, negociando ações. Bolsa de valores a gente tem aí aqui no Brasil hoje a partir de um processo de consolidação, a bolsa de valores, né, da Bovespa, que basicamente é a principal, que as empresas fazem a negociação de ações. Né? Existem as bolsas internacionais, existem empresas brasileiras, inclusive, que lançam títulos de ação e ações em outras bolsas de valores internacionais, de forma a captar também recursos. Os acionistas são responsáveis pelas obrigações da empresa até o limite do seu valor de suas ações. Assembleia Geral de Acionistas, órgão máximo de decisão da empresa, e é a quem cabe a governança em primeira instância. Tá? Então, a Assembleia de Acionistas é o primeiro e o órgão máximo de decisão. Né? Haverá no mínimo uma reunião anual.
geral ordinária, com as seguintes finalidades: apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício, aprovar a correção monetária do capital, deliberar sobre a destinação de lucro ou prejuízo após o imposto de renda de pessoa jurídica e a distribuição de dividendos, eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, quando for o caso. Que o Conselho de Administração podem ser acionistas participando do Conselho de Administração e o Conselho Fiscal também, né? E o Conselho de Administração indica exatamente os administradores da empresa.